Vamos ver agora raiz quadrada de inteiros. Já vimos adição, já vimos subtração, já vimos multiplicação, já vimos divisão, já vimos potenciação e para finalizar vamos ver agora raiz quadrada de inteiros. Logo após vamos ver alguns casos especiais da potenciação também para a gente não esquecer. Mas vamos focar agora na raiz quadrada de inteiros. Primeiro, na raiz quadrada de inteiros, nós não iremos trabalhar, por exemplo, com raiz quadrada de negativos. Porque os números inteiros só trabalham com o quê? Com números positivos e números negativos. Porém, a raiz quadrada de inteiros, ela só servirá para raízes de números positivos. Por quê, professor? Porque não existe raiz quadrada de números negativos. Então, se eu chegar e perguntar assim, qual a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10. Porque 10 vezes 10, pois 10 vezes 10 é igual a 100. Agora, se eu perguntar assim, qual é a raiz quadrada de menos 100? A resposta é, não existe. Por que não existe? Vou explicar aqui agora. Porque para eu encontrar a raiz quadrada de um número, eu tenho que procurar um número que eu multiplico ele vezes ele para dar o daqui de dentro. Aí se o aluno questionar e falar, professor, mas é menos 10. Será que se eu multiplicar menos 10 vezes menos 10 vai dar menos 100? Não. Menos 10 vezes menos 10 vai dar mais 100. E não menos 100. Então por isso que não existe. Não existe a raiz quadrada de um número negativo, porque não existe um número que eu multiplique ele vezes ele para dar esse número negativo. Porque, por exemplo, se jogasse e falasse que era menos 10, quando eu multiplico menos 10 vezes menos 10, vai dar mais 100 e não menos 100. Então, no conjunto dos números inteiros, a raiz quadrada de inteiros só será empregada em números positivos. Por exemplo, a raiz quadrada de 64 é 8, pois 8 vezes 8 é igual a 64. A raiz quadrada de 196 é 14, pois 14 vezes 14, 196. Então, para você encontrar a raiz quadrada de qualquer número natural, de qualquer número inteiro, basta você caçar um número que multiplique ele vezes ele para dar o termo dentro do radicando, certo? Só existirá a raiz quadrada de números positivos. Vamos ali agora ver os casos especiais da potenciação. Por exemplo, temos que ter muito cuidado quando você tem uma potência negativa que está com parentes ou não está com parentes. Por exemplo, imagine que eu tenho a potência menos 4 ao quadrado e eu tenho a potência menos 4 ao quadrado sem parentes. Se você perceber, são duas potências muito parecidas. A única coisa que vai mudar é que uma tem parentes e a outra não tem parentes. Agora, como que eu resolvo essas duas potências? Primeiro, a que tem parentes, você resolve normal. Você vai desdobrar o menos 4 duas vezes, normal. Como eu tenho 2 menos, o resultado é positivo. 4 vezes 4, 16. Então, deu mais 16. Agora, quando você tiver uma potência que ela não esteja com parentes, quer dizer o seguinte, prestem muita atenção. Toda vez que você tiver uma potência que não está entre parentes, quer dizer que esse menos, ele não pertence ao 4. Então você não poderá desdobrar o menos 4 duas vezes. Então ele não pertence ao 4. Esse menos aqui não tem nada a ver com 4. Então quando não tiver o parentes, no caso, você vai copiar o menos com 1, que ele não pertence ao 4. E aí depois que você vai desdobrar o 4, vou desdobrar só o 4... Quantas vezes? 2. Então vai ser 4 vezes 4. É como se fosse assim, ó, pessoal. Ó. Copiei o menos, que não tem nada a ver com esse 4. E depois eu vou desdobrar o 4 duas vezes. Resolvendo vai ficar menos 4 vezes 4, 16. Então, quando tem um parênteses, no caso, eu desdobro.
do jeitinho que está aqui dentro do parênteses. Menos 4 vezes menos 4, que deu mais 16. Agora, quando não tem um parênteses, você coloca o menos e desdobra só o número elevado à potência. 4 vezes 4, 16. E o menos eu só copio. Então, uma deu positiva e a outra negativa. Com parênteses deu positivo e sem o parênteses deu negativo.